Está começando mais um podcast Fala Pri! E aí, como você está? Espero que esteja tudo ótimo por aí, porque aqui, meu amor, tá tudo muito bem, porque hoje o nosso bate-papo vai inspirar você de uma forma sobrenatural. E para você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma, eu sou filha, esposa, mãe, empresária, mentora, apresentadora de podcast. E, Carol, eu descobri que nessa vida eu posso fazer e ter o que eu quiser, meu amor. É sobre isso. É sobre isso. E não menos daquilo que você merece. Pois é, muito bem. E hoje eu recebo aqui, cara, nessa bancada, Carol Félix, que vocês vão conhecer. Que potência é essa mulher. E a primeira vez que eu vi ela, eu falei assim, nossa. Primeira vez que eu vi ela, eu fui participar de um programa Entre Família da TV Novo Tempo. E ela estava como apresentadora. E quando eu vi aquela mulherona daquele tamanho, eu falei, meu Deus, aquela energia. Vocês vão sentir, vocês vão sentir. Produção, coloque aí a apresentação da minha mega convidada na tela. Carolina Félix, né? Tá vendo? Conhecida como Carol Félix. Carolina é sua mãe que chama, Só né? a mãe. Carolina! Oi. Oi. Jornalista com expertise em comunicação estratégica organizacional, especialista em psicologia social, psicanálise clínica em curso, estrategista digital, atua na internet desde 2019. Sua expertise é crescimento de marcas pessoais e organizacionais em ambientes de exposição de imagens, como TV, rádio e internet. Carol, que prazer ter você aqui comigo. Prazer, Pri. Prazer. Muito bom. Prazer pra quem tá assistindo a gente aí. Que bom. Carol, antes de a gente ir direto ao ponto, como você vai ajudar a nossa audiência a cuidar dessa imagem, conta um pouquinho da tua jornada, quem é a Carol, onde a Carol nasceu, qual foi a jornada dela e todas as flores que você vem colhendo aí, né? Porque a vida é só feita de flores, né, Carol? Sobre isso que a gente vai falar? É, sobre isso, com espinho, né? Com espinho. Rosas. É. São rosas, né? Algumas vidas são cactos, né? Pois mais é. ou menos Pois assim. é. Eu sou a terceira de 5. Olha lá, tá vendo? Nossa. A filha do meio, né? Tem até a tal da síndrome do filho do meio, Sim. né? Eu fiquei até pensando, gente, eu acho que é isso mesmo. Check, pessoal. Ó, tem. É isso. É. Só pra nossa audiência entender, o filho do meio, gente, ele é aquele filho... Isso a constelação sistêmica traz muito. Isso. Que ele não tem muita conexão, né? Com o pai e com a mãe, porque ele é o do meio. Ele tá ali, ó. É. Né? Conexão, quem sabe, com o irmão mais velho, com o com- mais novo. Isso. Né? Então, o quão desafiador, e muito a psicologia positiva também explica sobre isso, o quanto esse filho do meio, às vezes, ele não tem tanta clareza de posicionamento do que pegar. Ele tem muita dúvida, né? Em relação a tudo. Tipo, Do que eu vou fazer na pra vida. onde? Essa profissão que eu quero é aquela que eu quero, eu vou por aqui, eu vou por ali. Eu acho que nesse aspecto, acho que eu fui mais assim, vai isso aqui. Pronto, deu. Ótimo. Né? Vou começar, se eu ficar demorando muito aqui pra saber o que eu vou fazer, não vai rolar, não. E quando começou vamos aí essa tua jornada? Bom, eu comecei a estudar um pouco mais velha, Você aliás, nasceu né? onde? Eu nasci em Campinas. Campinas. Sou natural de Campinas, Ah, interior. Interior de São Paulo. Campinas, interior de São Paulo, né? Que não é tão interior assim, né? Já tá uma mega... Grandona lá, aquela Campinas. E ali em Campinas, eu e meus 4 irmãos, e eu digo 5 porque daqui a pouco minha mãe teve um mais novo, né? Que a gente fala que é o mais novo, é o José, é o protegido, né? É o da capa colorida. É o José, que é o Gabriel, né? E nós 4 crescemos lá em Campinas, numa periferia, numa região bem simples. E eu brinco que minha mãe era Rochelle, né? Então minha mãe falava assim, filho meu, não vai ficar estudando aqui, nesse lugar aqui não, hein? Falei, mãe, mas como assim? Não, vocês vão lá no centro, estudar lá no centro da cidade, lá, entendeu? Pode ir andando, se não tiver onde, vai andando, né? A gente ia lá suando, com sovaco, aquele negócio, aquele desespero, meu Deus, pra chegar até a escola, que a minha mãe queria que a gente estudasse, né? Então, tá aí o valor que a educação tem pra mim, muito forte, assim, a ideia de educação. E aí a gente foi estudar no que a gente brincava na época, né? Que era a escola dos brancos, menina. A gente falava... Literalmente, todo mundo odeia o Cris. Isso! Tinha um carinha da esquina. Tinha o cara que mora logo ali, me dá R$1, né? Que é do bairro mesmo. Menina, e a gente... nós chegamos lá na escola, né? Nós éramos a única família bolsista daquela escola e minha mãe batalhou demais para que a gente conseguisse estudar ali. Então, até o
ensino fundamental 1, primeiro ensino fundamental 1, que você já se vê que eu sou velha, né? Porque não existe 1 e 2, eu acho que não mais, né? Agora é ensino fundamental e médio, né? Médio, acho que médio, é isso. É isso aí. Assim, né? Eu tenho 2 filhas, mesmo assim tô perdida, você imagina? E aí eu fui estudar. E naquele ambiente, o interessante de você sair de onde você mora, da sua realidade, do seu mundo, é que você expande seu horizonte, né? Existe outro mundo. Cara, não acredito. Aí eu vou dormir na casa de uma amiga. Que casa é essa? O que seu pai faz para ganhar esse... Estuda. Ele estuda o quê? Então é estudar. Seu pai tem empresa? Ah, é empresário? Ele trabalha. Né? Você fala, meu Deus, como é que se constrói isso aqui? Né? Uma realidade que se eu tivesse só ali no meu bairro, né? Que eu amo e tá tudo certo, né? Mas foi sábio da minha mãe tirar a gente daquele ambiente para que a gente, pelo menos, tivesse visão. E eu acredito hoje que visão é o maior legado que alguém pode deixar para alguém. Né? Então, hoje, se você quiser transformar a vida de alguém, se você quiser desenvolver seu propósito, qualquer coisa, mude uma visão. Ponto. Né? Visão para mim é talento, né? Eu sou cristã, crente, a tal da crente de vez em quando fala de Bíblia. E aí, na Bíblia, Jesus conta uma parábola, né? Uma forma dele contar as histórias. Né? Ele conta uma história lá de 3 pessoas que tinham talentos. Cada um tinha um talento e aí um enterrou, outro multiplicou e outro triplicou. Aí ele falou para quem triplicou, você não é fiel àquilo que eu te dei e tal. E aí, eu de criança, indo para a igreja, eu ouvi falar assim, talento. O que é talento? Talento, a Pri é talentosa, ela fala bem, né? A Pri é talentosa, ela constrói a empresa, ela fala bem no Instagram, ela dá entrevista, ela é articulada, isso é talento, né? E com o tempo, com a maturidade, eu venho percebendo que talento não é aquilo que eu sei fazer, mas onde eu enxergo que eu posso chegar. A visão é talento. Uau, Carol. Né? Visão é talento. Então, se você não consegue honrar a visão que um dia você teve, ou que seus pais te deram, ou se você não conseguiu receber dos seus pais, que alguém acima de você te entregou, que a vida te deu, que o seu marido te deu, uma visão que foi dada a você, não pode ser ignorada. Cara, você olha, precisa honrar. isso é até emocionante, de verdade. Sabe, porque você falando do que a sua mãe proporcionou pra você, estudar num ambiente diferente, e aquilo mostrou pra você uma outra realidade. Visão. E isso aconteceu na minha vida, mas eu nunca parei pra pensar nisso. Que era isso. Que a minha mãe também me colocou pra estudar numa outra cidade. E eu me lembro que na minha escola, na minha sala, tinha várias crianças que moravam num condomínio. E aí você falando, exatamente, tinha um rapazinho que ele ia na mesma perua escolar que eu. E eu entrava dentro daquele condomínio e eu falava assim, meu Deus, a perua escolar ia levar ele. E a gente morava em 2 cômodos de telha. E, cara, hoje eu moro nesse condomínio. Cara, me arrepiei, Pri. Hoje eu moro nesse condomínio. É isso. E é justamente a melhor coisa que as pessoas visão. podem dar. É a oportunidade de a gente ir para um ambiente que a nossa mente expanda. É isso. E olha, Cara, e não é isso que a internet fez, Pri? Fala pra mim. Porque antes sua mãe precisava te tirar de um ponto A para te levar lá. Hoje, se você sabe as pessoas que você vai seguir, se você sabe os podcasts, que tem 1 bilhão, né? A gente tá aqui, daqui a pouco a pessoa vira pro lado, faz assim, ó, aparece outro. Tá lá. É visão. Sim. É um mundo. É uma outra realidade. E quem souber honrar aquilo que absorveu aqui nesse podcast, com o seu conteúdo, com aquilo que você produz, quem souber honrar isso, porque é mais do que só, eu vi um conteúdo lá que me tocou da Pri. Não, peraí. Existem coisas mais profundas. O que eu enxerguei a partir de agora Isso com aí. essa informação? Acabou. E o que é honrar? Seguir aquilo ali, fazer acontecer. Gerar resultado. Entregar essa visão para outras pessoas. Se multiplicar. Pegar essa semente e jogar pro chão. Né? Agora, se vai germinar, já não tá com você. Sim. Né? Honrar. Mandar adiante. E aí a tua mãe te colocou nesse ambiente, aí você começou a olhar aquilo e a mente já não consegue identificar o que é real, o que é imaginário. Inconscientemente você começou
a se direcionar na vida Pra pra se aquilo. aproximar. Para aquilo, né? E aí, o que você foi estudar? O que era você... aquilo, né? O que era, né? Para aquilo o quê, né? O que eu, Carol, vi, né? Eu vi que educação era importante e que eu poderia proporcionar para minha família, para os meus, conforto, segurança, que eu não tinha na minha região, na minha casa, né? Ali no ambiente onde eu morava, né? Então, a gente morava numa rua privilegiada, a gente falava, não, minha rua é privilegiada, tá, mas na rua de baixo tava a favela, né? Amiga ali com telhadinho, lona por cima, era essa a realidade, né? Então, quando eu pensei, e eu não tô falando assim, nossa, você precisa ter dinheiro, você precisa... Não. Eu pensei, cara, se eu puder, eu quero entregar para minhas filhas uma visão que faça com que elas cresçam, né? Se desenvolvam, tenham conforto, tenham possibilidade, tenham segurança, tenham conhecimento, né? E comecei a estudar, não parei mais. Menina, eu fui estudar um pouco mais velha, né? Eu digo um pouco mais velha, porque eu tive filha nova, né? Acho que eu não é tão velha assim, né? 20 anos. Eu era mais velha da minha sala, né? Com 20 anos, né? Estudando lá, fazendo faculdade de jornalismo, comunicação. Foi sua primeira faculdade? Foi minha primeira faculdade. E eu fui com a minha filha, e era pra eu ter ido um ano antes. Você teve filha com quantos anos? 20 anos. Na mesma época da faculdade? Na mesma... Foi assim, eu ia pra faculdade, tá tudo planejado, engravidei. Aí eu segurei um ano pra ir e fui com ela com um ano. Então, quando minha filha tinha um ano, ela foi pra faculdade comigo. Ela ia junto? Quem me conhece sabe que ela foi muitas vezes fazer prova, e dormia no carrinho, ir no chão da biblioteca, e fazia estágio e levava ela comigo. E quando eu comecei a estagiar, no segundo ano da faculdade eu comecei a estagiar, falei, cara, eu preciso trabalhar, esse negócio precisa dar certo, eu sou uma mãe de família, tô aqui, minha família, né? O pai dela, ralando também, tá bastante, né? Posteriormente nós nos separamos, mas a nossa luta era essa de estudar. A gente queria estudar, que era o meu sonho, né? E ele comprou esse sonho. E aí eu ia pra faculdade com a Isabela e a gente rodava a pé, colocava ela no carrinho para ir para a faculdade, 2K. 2 quilômetros para minha casa e 2 quilômetros para a faculdade. Aí, quando chovia, eu embrulhava o carrinho com sacola e ia com ela. Primeiro ano eu consegui fazer de manhã, depois eu tive que ir para a noite, porque aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e fazia desde vender chocolate na rua, na semáforo, Se vira, no comércio. Gata. Eu vou estudar, né? E depois eu comecei a fazer palestras em empresas e vender livros para estudar. Comecei a vender livros e tal, me comunicava bem. E aí eu comecei a fazer palestras, que é um projeto que se chama Colportagem. Então a gente vai, vende livros e faz as palestras. Pri, assim, Deus me abençoou de tal forma que nesse período da faculdade, vendendo livro, eu faturei quase R$500 mil. Uau! Foi. Isso era que ano, Carol, mais ou menos? Cara, o quê? 2008. 2008, né? Então, a gente abria as palestras, falava de motivação, falava da importância da educação, contava a minha história e tal, e vendia aqueles livros que eu super acreditava, lia antes, tudo, né? Então, eu sou essa pessoa que leio, absurdo, estudo. Desde que eu saí da faculdade, eu fiz uma pós-graduação por ano, né? Então, eu fiquei muito vinculada a essa ideia de estudar. E, para mim, foi muito importante aquele diploma, porque foi na luta, na dificuldade. Eu fui a primeira mulher na minha família a ter um diploma nas mãos, né? Tipo, e a história da minha mãe é aquela história daquela mulher que queria muito estudar. Ela queria muito... E ela é extremamente inteligente. Se você sentar com ela, você não fala que ela não tem uma faculdade, você não fala que ela não tem uma pós-graduação. Extremamente inteligente, mas ela não pôde estudar para criar os filhos. Então, ela deixou pra gente esse rastro, né? Cara, e assim, eu tô abismada de quanto a gente tem em comum na história. Eu me formei em jornalismo e eu fui a primeira dentre família de pai e mãe a ter um diploma. Os semelhantes se atraem, né, Pri? Ai, Carol, muito bom ter você aqui, cara. Que bom. E é isso. E aí, eu peguei aquele diploma e na época que eu fazia faculdade, meus pais sabiam que eu estava estudando, trabalhando, eu não voltava para casa, porque durante as férias, Natal e Ano Novo, que era o momento que todo mundo ia se reunir, eu ia para rua vender livro para fazer o negócio acontecer, porque eu não ia trancar minha faculdade. Propósito, né? A importância Acabou. do propósito. Acabou, visão ali, eu vou seguir isso aqui. E aí,
E eu tinha muito essa coisa, né? Nossa, eu tô velha, 20 anos. Oh, meu Deus! Olhava pros meninos da minha sala, tudo, né? O pai levando o lanche no final do intervalo e eu sendo a mãe de família, né? Então, eu pensei, cara, isso aqui precisa dar certo e eu preciso trabalhar muito para isso acontecer. E eu lembro de uma época que eu peguei um estágio para fazer num impresso, né? Eu flerto com escrever até hoje, amo escrever. E eu acredito que a minha comunicação, ela flui também na escrita, mais lá na escrita. E aí, eu peguei um estágio, e o estágio era assim, a cidade 1 era onde eu morava, a cidade 2 era onde estava a babá da minha filha, e a cidade 3 era o estágio. Então, eu pegava minha filha dormindo, tinha uns 2, 3 anos. Pegava minha filha dormindo, pegava o ônibus, descia na rodoviária da cidade 2, entregava ela pela porta do busão, porque se eu descesse, tinha que pagar, né? De novo, 2 vezes. Entregava ela lá pela porta do busão pra menina, dormindo com as coisas, tudo. O motorista já tava ligadinho, que ele esperava, e ia pra cidade 3 fazer o meu estágio no jornal impresso. Foi assim que eu me formei. E o dia que eu chamei meu pai pra vir na cerimônia, ele nunca tinha pisado na faculdade, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, enorme, gigantesco, bonito, né? E meu pai simples, né? Que ele fez até o ensino médio depois, assim, sabe? Né? E aí ele olhou aquilo e ele se arrepiou, e ele chorou, e ele falou, eu não acredito, era isso que você estava fazendo esses anos. Nossa, que bonitinho. Foi forte para mim. Foi importante eu ter pego aquela... ter vencido. É a medalha do atleta, né? Porque quando o atleta chega no pódio, ele recebe aquele troféu, aquela medalha. Cara, é só um símbolo da jornada que ele percorreu para conquistar aquilo. Recém a gente teve aqui, não sei quando vai passar esse podcast, mas recém a gente teve aqui o Jogo do Brasil, né? Sim. E eu vi a entrevista daquele jogador que fez o gol, né? Richarlison. Isso, Richarlison. E aí, engraçado que o entrevistador, o repórter, ele falou assim, nossa, cara, como é que foi na sua cabeça para você fazer aquele lance lá, né? Você bateu aquela bola, né? Bonita demais, né? E ele falou, ué, é o que eu faço. Pode ser que vocês não vejam, mas eu treino. Ele treinou aquele lance muitas vezes. O que eu faço no treino, eu faço no campo. É sobre isso. Então, quem recebe a medalha não está surpreso. Sim. Porque ele sabe o preço que ele pagou. Né? Ele sabe o preço que ele pagou. Mas, mesmo assim, é importante receber, né? Mas ninguém está surpreso. Nossa, que surpresa você tá. Você tá aí onde você tá? Uau. Não. A gente sabe o preço. Sim. A gente sabe o preço. Se sente merecedores, né? Da medalha. Você fala, isso mesmo. E é na luta que o negócio vem. Aí, eu comecei a trabalhar como assessora, né? Eu achei que ia ficar só no impresso na vida e trabalhei durante um ano e pouco em jornal impresso. Em duas jornalistas, nós escrevemos uma edição inteira dessas de domingo, assim. Era isso. Era jornal impresso e TV online. E eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de TV online. Que negócio é esse, né? Era na internet. Falei, gente, eu nunca vou assistir um negócio desse. Como é que é isso, né? Né? TV online. E fazia lá, ia lá, falava. Ia. E fui para assessoria. Trabalhei basicamente com educação. Todos os meus anos em que eu atuei na área de assessoria. E fui para Cascavel. Saí de São Paulo. Paraná. Né? Que o povo brincava lá, terra da sogra. Ai, coitada da sogra. Oh, Deus! Minha sogra não. A minha não. Frio. Não. Nossa, é frio. Frio, Deus, socorro. Quase morri lá. São Paulo. E aí você pegou a cria. São Paulo que a gente usa o quê? Pegou as crias, o marido e foi. Que era só a Isabela. Só tinha uma. Fui lá para Paraná e aí fiquei um ano e foi para trabalhar quase 2 lá. anos. Fui trabalhar, fui chamada para ser assessora lá. Falou, nossa, que bacana aqui seu currículo e tal, não sei o quê. Porque uma dica para quem está estudando, gente, é que não vai esperar para trabalhar só depois que você saiu da faculdade, por favor. Porque você vai descobrir que você investiu lá o quê? Seus 100 mil reais, os 4 anos da vida, né? E vai descobrir que agora você não é mais estudante, você é um desempregado. Sim. E vai começar uma carreira do zero agora? Não, isso não. Vai maratonar o negócio da Pri aqui, entendeu? Vai buscar um estágio, Carol, vai mas trabalhar. Sabe que eu fiz 4 anos de jornalismo, me formei em jornalismo.
E eu tinha um trabalho que eu estava me desenvolvendo muito bem na área executiva e tal, de liderança. E eu sempre, todo o estágio que eu encontrava, eu falava assim, cara, mas o valor desse estágio não vai me bancar. E eu tinha muito esse mindset assim, sabe? E eu não me permiti, literalmente, eu não me permiti pagar o preço, tipo, me virar. Não, o estágio não vai, mas eu não tava visualizando a experiência que eu ia adquirir. Não, só... É. E aí, o que aconteceu? Estudei 4 anos. Aí eu falei, não, agora eu quero atuar na área. Larguei o meu emprego lá, que eu já era uma executiva aos 23 anos de idade. Larguei. Falei, não, agora eu quero... Não, sou jornalista. Sou jornalista, me respeite. Faça favor. Carol, no primeiro dia, foi no jornal impresso. Ui. Uma cidade aqui próxima de Mogi. Impressa. Eu falei assim, Tranco. cara, eu não nasci pra fazer isso, não. Eu falo, Já chegou a essa conclusão. Falou, não eu dá. falo que a minha profissão de jornalista durou um dia, cara. Literalmente. É um dia, 24 horas. Dia. É. Mas eu fiquei um mês ainda nesse jornal. Depois eu voltei pro mundo corporativo. E aí foi depois de 2 anos que eu montei a minha agência de comunicação. Que eu fui legal. empreender. Mas, assim, trabalhar na prática, e é justamente o que você está falando. Eu não me permiti, no período que eu estava estudando, estagiar, experimentar de tudo, sabe? É. Mas aí, Pri, eu vou falar uma coisa pra você. Porque eu, uma mãe de família, precisa ganhar dinheiro. Sim. Então, estagiar não significava que eu não tinha grana, não. Que eu ganhava mais do que o meu primeiro emprego. Olha, tá vendo? Foi. Eu busquei o melhor estágio, não à toa. Foi 3 cidades à frente da minha. Sim. E eu fiz, Pagou o preço, passei né? por um baita processo seletivo para conseguir. Mas dependendo da região onde você tá, não consegue. Enfim, a questão é, você já tinha experiência, Pri? Sim. É que você focou no jornalismo, mas você já estava atuando. O importante é você atuar, Sim. trabalhar. Se não é no jornalismo, onde é que você tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Tem que se tornar expert em alguma coisa. Não, Sim. eu vou ser especialista nisso aqui, isso aqui eu vou fazer bem. Então, e o que você fez é o que você tá refletindo hoje no seu Sim, trabalho. é isso. E tá tudo certo, né? É. Empreendeu e funcionou. E é isso. E aí você foi pro Paraná? Cascavel. Cascavel. É. Respeita, Cascavel. Cascavel. Fui para Paraná. Fiquei 1 ano em Cascavel e depois eu fui para uma cidade que do lado de Maringá. Tá. Maringá mais conhecida, né? Ivatuba, lembrei aqui o nome da cidade. Morei um tempão lá, que é onde eu trabalhei como uma peça estratégica ali de assessoria de imprensa dentro do departamento de marketing dessa instituição educacional, né? Que tinha mestrado, especializações e recebia gente do mundo inteiro. E ali foi uma escola para mim, né? Eu tinha contato com a imprensa, eu entendi os bastidores de grandes TVs, né? E aí eu comecei a me dar muito bem em assessoria, porque eu também já tinha trabalhado dentro de um jornal impresso, que me ajudou bastante. Então, eu entendi a dinâmica, o fluxo de notícias, né? Aquilo que a gente conseguia vender, as pautas que eram vendidas ou não, né? Então, isso me ajudou a sair na frente na assessoria e eu tive muitos resultados. E atuei sempre trabalhando para empresas. De lá, eu fui chamada para trabalhar na TV Novo Tempo. Voltei para São Paulo, enfim, voltei em São Paulo. Falei assim, acho que eu vou, porque quero voltar para São Paulo. Tinha recém me separado. Então, tava assim, uma fase muito difícil para mim. E eu com as 2 crianças, agora já estava com 2. Tá. Né? Então, uma nasceu no Paraná. Nasceu lá, em Maringá. Lá. E aí, voltei pro estado de São Paulo. Falei, eu vou ficar perto da família e tal, vai ficar melhor para mim. E atuei aí, acho que 4 anos, né, na TV. Comecei como repórter, depois eu co-apresentadora, depois produtora executiva, depois apresentadora de um ao vivo diário, que foi quando a gente se conheceu. Foi no Entre Família. Né? E recente, 2 anos antes de eu sair, eu já trabalhava ali, essa coisa do freela, né? Na internet, como copywriting. Tá. Aí comecei a trabalhar como copy, que eu escrevo, né? Então, comecei a escrever bem. E, ao contrário do que as pessoas pensam, a copy é um bom jornalista. Não, um bom copy é aquele cara que entende de gente. Né? Que conecta através das Psicólogos histórias. são excelentes copywritings. Se você quer ter um copy top, é um psicólogo que escreva bem. Excelente. Não tem. Né? Tanto que, naquela época lá, um pouquinho antes de eu me separar, eu já era apaixonada por entender a comunicação num nível mais profundo, assim, né? Pensava, o que eu vou estudar dentro da comunicação? Eu estudei comunicação empresarial, corporativa, organizacional. Cara, precisa saber de gente. Como é que você fala com gente? E eu sempre falo assim, né? Você trabalha com vendas, né, Pri?
Só vende pra gente quem entende de gente. Sim. Só entende de gente quem entende a si mesma. Ponto. Esse é o ciclo. Relacionamento nunca é sobre o outro, sempre sobre si, né? Sempre sobre você. E comecei a estudar isso, queria quebrar padrões importantes da minha vida, da minha história. Né, diz que quem estuda psicologia são os problemáticos, né? Mentira! É quem busca se entender. Mentira! Ou era. E aí eu fiz pós em psicologia. Lá no Paraná, eu fui aluna especial do mestrado em psicologia social. 1 ano. E aí eu rompi o mestrado para vir para cá. Para São Paulo, né? Chegando aqui, um novo mundo, uma nova realidade, atuando agora na frente, não só nos bastidores, mas à frente da TV. Foi muito importante para mim, até que eu cheguei no empreendedorismo, né? E é muito engraçado a minha história. Eu tô engatando aqui, viu, Pri? Não, pode ir. Engraçada a minha história de empreendedorismo, porque a minha mãe, ela empreendeu da seguinte maneira, ó a situação. Tava lá, ela cuidando dos 4 filhos, tinha muita dificuldade. Meu pai tinha muitos problemas com alcoolismo, aquela realidade em que ela praticamente lidou com a gente sozinha, né? E aí ela entrou numa síndrome do pânico muito forte. Nós vivemos 1 ano com a minha mãe sem que ela estivesse com a gente. Tipo, era com ela sem a presença dela. E que antigamente ninguém identificava isso também, né, Carol? A pessoa não saía do quarto, ficava ali. O que aconteceu? Tá louca? E nós 4, nós nos viramos. A gente limpava a casa, a gente comia, a gente ia pra escola e voltava. E minha mãe tava lá no quarto, 1 ano. Aquilo me gerou um baque e também foi desse período. Você tinha? A idade da minha filha mais nova, uns 8 anos. De 8 a 9 anos. Entender que depois o que minha mãe viveu me fez buscar também a psicologia. Né? Me fez buscar. E aí ela perdeu o emprego. Porque não existia nada nessa época. Não, segura aqui. INSS, não existia nada. Não tá trabalhando, tchau. Acabou, ela perdeu o emprego. Não conseguia voltar, porque não fez um tratamento eficaz, né? Você imagina, naquela época, a gente tinha manicômios para cuidar de pessoas que tinham problemas de saúde mental. Sim. Manicômios, né, que foram desabilitados em 1980 e... Tá. Cara, na década de 90 a gente ainda tinha manicômios. No Brasil inteiro. Então, era uma forma de você cuidar de uma pessoa que tinha problemas de ansiedade, e no caso dela, que era esse problema, era absurdo, né? Não dava, não tinha um tratamento. Que era um desafio emocional. Era tirar a pessoa do jogo, né? Que impactava no mental. Aí tudo era mental, né? Tá doido. Não, mas o quê? Qual é a emoção? Qual que é a raiz, né? Onde é que tá o problema, né? Vamos tratar aqui numa psicanálise, né? Eu estudo psicanálise. Não tinha, né? E aí, a minha mãe decidiu que ela deveria empreender. Né? E eu percebo um padrão nos processos de empreendimento, né? As pessoas que empreendem. Tô falando a maioria não, mas eu percebo um padrão. Vem da dor. Empreendedorismo é fruto de dor. Então, não deu certo aqui, aí deixa eu... Me virar. Ah, não deu certo esse plano A, é sempre o plano B. Né? Então, por muitos anos, eu fiquei assim... Por mais que eu tivesse essa veia empreendedora, minha avó empreendeu, né? A minha mãe empreendeu. Eu tinha medo de empreender. Porque tinha essa coisa, né? Então, a minha mãe, ela ergueu grandes empresas na mesma proporção que ela faliu grandes empresas, né? Então, a gente tinha épocas que estava super bem e épocas que ela falia as empresas e pá, a gente estava mal. Né? E que isso essa montanha-russa tem muito a ver com o estado emocional do empreendedor, né? Com certeza. Quando ele está bem, cara, vamos fazer. Ganha, fecha negócios e tal, e daqui a pouco... Né? E poucos conseguem administrar ou vivem isso como um estilo de vida. Não, porque empreendedorismo é isso mesmo. Essa montanha não é montanha-russa. Não, pelo amor de Deus. Né? Tem previsibilidade dentro do empreendedor. E eu não tinha essa visão. Minha visão é, cara, empreender é perigoso, é difícil, é ruim, é complicado, né? Até que eu tivesse tratado tudo isso em terapia, entendido tudo isso, que eu era, sim, uma pessoa que podia empreender. Né? Eu tinha isso no meu sangue, né? Na minha origem, na hereditariedade, né? Na minha ancestralidade, né? Então, dentro das mulheres que vieram da minha família, elas empreenderam, então agora eu poderia fazer, mas eu estava ali, presa. Então, eu pensei, 2 anos antes de sair da TV.
cara, será que eu empreendo? E comecei assim, ó, bem de pouquinho, Uhum. bem de pouquinho. E fiz minha transição dentro de um consultório, junto com uma pessoa especialista em transição de carreira. Olha o medo da pessoa, né? Nossa. Aquele pavor. Foi quando eu fiz a minha transição para sair da TV. Então, eu não tinha uma data que eu ia sair, mas eu sabia que eu ia sair, que eu ia empreender, que eu ia ter voz na internet, que eu ia ajudar outras mulheres. Mais uma vez a Como questão a da minha mãe, visão, né, né? Carol? Como a minha mãe, que tinha muita dificuldade emocional para entregar resultado na área em que elas eram excelentes em fazer. Então, era como se eu estivesse pegando a minha mãe, na época que eu não podia pegar ela e ajudar ela a dar resultado, e falando, mãe, eu vou fazer por você. É o que eu faço hoje. Né? Então, isso é forte, me chamou demais. Era importante o que eu fazia na TV? Claro que sim. Né? Todo mundo, como você? Ah, meu Deus, no auge da carreira. Né? Então, de fato, no auge da minha carreira, num ponto mais confortável impossível, né? Eu vivia ok, né? Bem. Eu falei, acho que agora é a hora de... Deus falou pra mim, né? Acho que agora é de você. E quando Deus toca, né, Carol? Pô, não tem o que fazer, né? Não tem. É ser a filha obediente e fazer acontecer. E eu nem imaginava o que era, né? Era mais do que isso, né? Que é o que a gente tava falando aqui nos bastidores, que era a história da minha filha. Posteriormente, eu ia entender por que é que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu pensei, eu preciso me organizar para viver esse propósito Fazer uma transição. aqui. 3 anos atrás, eu tive esse desejo. E eu não imaginava o que seria esse desejo, que hoje eu compreendo, concretizando aí com a história da minha filha, com a situação que aconteceu com ela, enfim. E é isso. Conto? Conta. Sigo? Eu acho que vale muito, né? Até o ponto dos nossos telespectadores entender que muitas vezes quando a gente acredita, eu tive um insight, pô, isso dorme com você, acorda com você e, cara, você tá tomando banho, isso vem no teu coração e você quer lutar contra essa voz. E parece que quanto mais você luta, mais ela grita dentro de você. E a gente tem um estilo de vida, Pri, que é pra calar as vozes mesmo. Pra calar, sufocar, suplantar, acabou. Esse é o estilo de vida que a gente tem. A gente não tem tempo para nada. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, cara, entre um atendimento e outro, daqui a pouco eu percebo que eu tava segurando o xixi. Tem gente que segura o número 2. Para resolver um negócio do trabalho. Esquece de comer. Comer. Não vai. Tomar água. Não, nem deu tempo hoje de eu levantar e pegar não água. vi, que derá para parar para se ouvir. E foi isso que aconteceu na pandemia. Por isso a quinta onda é emocional. Que eu parei e não dei conta de tudo que tinha aqui. Não dei conta. Né? Porque a gente tem que ir parando de tempos em tempos para se ouvir, para entender, criar ferramentas internas, externas, para você lidar com tudo isso. Né? E dentro dessas ferramentas, você vai manejo emocional para você ir dando conta dos processos, né? E dando conta de quem não faz terapia também. Sim. Conta um pouquinho pra galera como é conciliar, né, essa questão de carreira, transição de carreira, relacionamento amoroso. Então, você contou a cara da Carol. Aqui meus olhos se encontrando, meus olhos. Que também essa questão de passou por um relacionamento que deu certo até quanto durou, não tem que falar como não deu. Não, deu certo. Quanto tempo? Foi, né? Quantos anos deu certo esse relacionamento? Como foi essa permissão de viver um novo relacionamento, ao mesmo tempo que tá mudando de carreira. E, às vezes, parece impossível para quem tá ouvindo. Só, cara, é possível. Recomeçar. Quantas vezes for preciso, né? Pri, eu amei que você usou um termo, permissão. É isso, a gente demora a se dar permissão. Né? Que é autorização emocional. De viver o que você precisa viver. E acabou. Eu demorei. Eu fui casada durante 13 anos. Tá. Sozinha, com as crianças, eu passei 6. Né? Então, você imagina, né? O tempo de permissão de viver a Carol mulher. Eu ignorei a Carol mulher, né? Então, a Carol mãe, ok. A Carol profissional só crescendo. A Carol que estuda. A Carol, né? Agora, a Carol mulher, ela ficou aqui, ó, bem quietinha, né? Vou mexer com isso, não. Não, menina.
Ih, né? Os outros falavam assim, né? Aí falavam assim, esses casados não podem ver ninguém feliz. Olha a justificativa pra não olhar, porque tem que olhar, né, Carol? Conversa boa pra pai dormir. Fica falando, não, eu tô bem sozinha, não, minha vida profissional, só tô alavancando minha vida profissional. Meu foco é minha carreira. Conversa, tá mentindo pra você mesma. Né? E assim, a pessoa só conta essa mentira pro outro quando ela acaba se convencendo dessa mentira, né? É isso aí. E eu fui vivendo essa mentira, né? Até o ponto que eu pensei, não, cara, eu vou passar a vida sozinha. E eu já tava, assim, planejando, meu futuro sozinha, tá? Você acredita? Só essa pessoa aí, né? Fazendo lá meu board de visualização, né? Ali meu... Numa viagem, estou sozinha. Aqui, pá, viagem, tá, não sei o quê. A criança, então, a Isabela vai pro internato, a Esther vai não sei o quê, e eu vou fazer essa mochilão, não sei lá. Assim, vivendo, projetando minha vida ali, só. E aí Deus falou, não, querida, não entendendo. Não. Você pulou uma fasezinha aqui. Tu vai achar alguém, né? E aí, na época da TV... e aí me encontrei com ele, e foi assim, na época da pandemia, as crianças foram pra casa do pai, o que acontecia a cada troca de lua. Então, não era aquela mãe. Eu falei, mas era verdade, né? Aquela coisa, né? De que eu não tinha tempo mesmo para achar alguém. Imagina, uma mãe solteira, uma mãe solo, e que eu não tinha uma rede de apoio para falar, dorme minhas filhas na casa de alguém. Imagina, eu me separei quando a Esther tinha 2 anos. A Esther tem hoje, vai fazer 8 anos. Olha isso aí. Né? E aí você vivendo longe da tua família de origem, né, numa outra cidade, com outra rotina. Malabarismo aqui. E aí elas saíram e um dia, foi o único dia que eu me permiti sair. Nunca saí. Aí Deus falou, hoje. Não vou perder essa oportunidade. Não vai, pelo rabo que eu vou te pegar, menina. E aí, menina, encontrei ele, começamos a conversar, e eu fui relutante, e aí o processo aconteceu. Vimos como o porquê nos atraímos, né? Acredito muito que nós atraímos pessoas, né, para a nossa vida. Sim. Fulano me fez tão mal, eu só atraio pessoa invejosa, não sei o quê. É o que você tem dentro de você que você atrai. Ai, minha filha, do nada parece mesmo. E aí eu me preparei tanto, e quando eu entrei dentro de um consultório primeira vez para fazer análise, né? Análise, eu disse assim, eu só quero uma coisa aqui, uma coisa. Eu preciso quebrar um padrão. Eu não posso repetir o que aconteceu aqui nesse casamento aqui. Eu não posso repetir. Né? Depois, posteriormente, entendendo a minha autorresponsabilidade, só para não dizer, né? O problema é o fulano, ciclano, beltrano. Eu não posso repetir o que eu fiz aqui. Né? Que fez com que meu casamento acabasse. Né? Existe uma coparticipação. Sim. E aí, atraí o Nelson para mim. E veio junto com uma filha. E eu tinha 2, ele 1. 3 crianças, minha filha. 3 crianças. Me chama de mãe, querida Niara. Olha só. E do nada eu me vi com uma família mosaico, madrasta, mãe, né? Esposa, tendo que colocar ele no processo, porque eu sempre esquecia dele, porque com criança eu me dou aqui pra pegar a criança. Já acostumou, né? Agora, falta você. Tem que ser você. Você quer um tempo? Você precisa de um tempo? Como é que é esse, né? Porque esse tempo é meu. Como é que é? Agora, eu vou ter que dividir meu tempo? E a cama? Como é que é? Você vai dormir onde você vai dormir? Pois vai pra onde? Eu tô vendo só uma cama aqui. E é um processo de permissão e adaptação, né, Carol? E, Pri, compartilhar a autoridade. Eu acho que o maior desafio de quem passou muito tempo sozinha é compartilhar a autoridade. Porque a palavra final era minha. Quem manda que sou eu. Que hora que a gente vai sair? Eu é que sei. Vai comer o quê? Eu que escolho, né? Vamos pagar, eu que pago, né? Eu que banco, eu que resolvo, eu que decido. E quando você quer um relacionamento saudável, você precisa compartilhar, né? Sim. Ali, cada um... Eu acredito nos papéis, né? E que os papéis precisam ser exercidos. Mas até então, eu exercia esse papel do homem da casa, né? A ideia, né? Do homem da casa. Então, meu maior desafio foi, sim, compartilhar a autoridade. E aí eu fui aprendendo a compartilhar essa autoridade e fiz essa transição. Essa transição, ela precisa ser feita, assim, com muita paciência. E eu diria que uma transição dessa de
Estado civil, né? Com transição de carreira, com tudo junto, o ideal é o mínimo de pessoas envolvidas no processo. Quanto menos abrir a tua boca, melhor é. Mas pensa no mínimo do mínimo. Ah, mas eu vou... Peraí, deixa eu pensar. Por que essa pessoa precisa saber disso? Peraí. Porque é muita gente pra falar. Dando pitaco, né? Dentro da minha casa já tinha muita gente. Tipo, pensa, uma adolescente. Minha filha mais velha, Sim. Isabela, tem 15 anos. Então, ela passou praticamente toda a vida só eu e ela. Porque Sem uma figura masculina. Porque mesmo quando eu estava casado, o pai viajava muito. Então, ficava só eu e ela. Então, não tinha uma figura masculina dentro da casa. Então, minha filha tem 15 anos. Mas a Esther, né? A Esther é muito emocionante o vínculo que a Esther criou. Porque a Esther não cresceu com o pai, né? Então, um dia ela chegou pro Nelson, padrasto, né? Falou assim, eu tava pensando aqui... se você queria ser meu pai, mas eu quero te avisar que eu já tenho um pai, tá? Que não é assim, preciso de um pai. Não. Mas só se você quiser. Aí você pode ser meu pai. E sentou e conversou com ele e definiram. E quando eu cheguei, o negócio já tinha acontecido e eu fiquei extremamente sem chão. Falei, meu Deus! Será que eu não vou suprir tudo, né? Porque a mãe, né? Será que eu não supri tudo que ela precisava? Como assim? Não sei o quê. Minha filha tá carente. O que tá acontecendo? Te convidou pra ser pai dela e eu. Como assim? Que absurdo! Que vergonha, né? Que tudo, né? E combinou e tal. E é o pai, chama de pai, acabou. E é sobre isso. E na nossa família, a gente dá liberdade para as crianças chamarem a gente do que elas queiram chamar. Colocar a gente onde a gente... Né? E não a gente... Eu sou o seu isso, eu sou a sua aquilo. Não, o que é? O que você precisa? Não. O que você precisa que eu seja para você nesse momento? Então, nós tomamos a decisão. O que você precisa que eu seja para você? E assim a gente vive dentro dessa família mosaico e tudo muito acertado, a educação, porque aí você não cresceu junto com a pessoa, né? Então, você precisa fazer ajustes de novo o tempo todo. E a gente vive bem, muito bem hoje, graças a Deus. E o grande segredo é uma difícil. comunicação sincera e honesta sempre, né, Carol? Sempre. Porque é sempre. aquela questão de, mas a pessoa tem que se tocar, né? Não tem que existe. se tocar. Primeiro que não existe. Não é óbvio, não é óbvio. Fala o que você pensa, fala o que você sente. Mas fala, minha filha, mas fala com todas as palavras. Pois né? é. E não no momento do desespero, do estresse, né? Às vezes você tem que deixar passar, né? Uma mulher sábia precisa deixar passar. E num outro momento, uma situação bem tranquila, você traz. Porque às vezes você fala assim, não, porque eu sou uma pessoa que eu falo mesmo, que eu sou sincera, porque não sei o quê. Você perde. Eu falo, você quer ter razão, dormir de conchinha. É sobre isso, gente. Entendeu? Eu quero dormir de boa, quero acordar de boa. E não é tá assim, tudo eu bem. vou aturar, vou engolir, Vou me anular. aguentar. Não, tem fica tranquilo. Imagina, eu tenho um temperamento extremamente forte, vivi tanto tempo sozinha, né? Do nada que eu vou ver, né? Não. Mas entender que eu tô aqui pra ser parceira e não competir, Sim, né? sim. Ninguém tá acima de ninguém. Sim. Mas ele tem o papel dele, Sim. né? De líder, pai da família e tal. Eu deixei ele com duras penas, muita terapia. Exercer esse papel e eu vejo que as mulheres que reclamam de homens que são mais fracos, que elas falam, não, eu tenho um homem fraco. E geralmente esse padrão, Pri, é empresária, é empreendedora, ela dá conta, ela manda em casa, ela manda no marido, ela manda no rolê, e ela fala, é isso aqui. E tá infeliz porque tem um homem frouxo do lado dela. O meu homem não se posiciona, você não dá espaço para ele? Não dá espaço. O meu marido, ele tem um perfil muito diferente do meu, né? É semelhante isso? se atrai, né? Então, aquele furacão tem, porque o universo de Deus é perfeito e maravilhoso. Imagina se eu atraísse alguém assim, com essa energia toda. Não dá para conviver junto. Então, até de forma energética, a gente se atrai para trazer esse equilíbrio, né? E por mais que, e quando a gente tem conhecimento é poder, né, Carol? Não. E eu sei que muitas vezes eu já sei a resposta, mas eu dou espaço para ele, amor, o que você acha? E aí? O que você escolhe? É dar espaço pro outro se posicionar, é dar espaço pro outro escolher. Por mais que, no fundo, a gente já sabe o que a gente quer. Mas é como a gente fortalece o outro. Eu falo que delegar é um ato de amor, é mostrar pro outro que você confia, é mostrar pro outro que ele está fazendo parte disso com você, né?
Tem um artigo sobre maternidade que fala sobre superproteção. Fazer o link, né? Superproteção. Então, esse artigo fala que as mães que superprotegem seus filhos são mães que não amam seus filhos, não amam. Elas amam tanto a si mesmas que têm medo que eles falhem e aí apareça quem de fato elas são. Olha, que tremendo isso. Então, quando você deixa o seu marido ser quem ele tem que ser no ambiente, não importa onde, significa que você se orgulha dele. E que tá tudo bem, você ama o jeito que ele é, aceita e deixa acontecer. Então, esse espaço é importante. Então, quando você se vê sufocando o outro pra não... Deixar o cenário todo perfeito. Todo pra você, todo perfeito, você precisa rever o que tá por trás dessa atitude. E perfeito, e certo ou errado, não existe, é só uma percepção, né? Percepção. Às vezes, 100%. no nosso ponto de vista, é certo. Vou contar uma história, Carol. Teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista numa TV em São Paulo, e no meu condomínio tem feira, todas as quartas-feiras. Aí eu falei pro meu marido, vou chegar umas 6 horas. Amo uma feira. Né? Vou chegar umas 6 horas. Ele falou, tá bom. Vou com a Serena no parquinho, depois a gente espera na feira. Eu cheguei na feira, a menina tava de pijama. Do jeito que a babá deu banho, já preparando de pijama, dormir, já toda suja de areia. Aí eu olhei aquilo e falei, não acredito, você não trocou nem a roupa dela pra ela vir na feira. Sim. E aí ela tava super sorrindo, se divertindo, e ele falou assim pra mim, mas ela tá feliz. Cara, e aquilo pra mim, eu falei, cara, como eu sou idiota. E é sobre isso, Mas entendeu? a gente surta. Olha a louca. A rotina. Eu a pegar a louca da rotina, né? Não à toa tem um programa de hábitos, né? O nome do programa. Hábitos poderosos, né? E que é excelente. A rotina salva a vida, né? E eu tive que aprender a ter rotina e entregar autonomia para minhas filhas, porque imagina, eu sozinho com 2 crianças. Pois Se elas não desenvolvem. Se ela não Se acorda virar. e sabe o que fazer, ela vai ficar lá. Tipo, eu não sei o que vai acontecer, né? E aí, quando eu casei, né? E ele não tinha acesso à rotina, então tinha na parede, né? Olha, então, aqui, ó, no horário. planner Você vai da ficar semana. com as crianças. Então, aqui, o número 1 aqui, né? E tal coisa, e tal coisa. Na sequência, ela faz isso. Quando eu voltava, Tá, o 1 tava no 10, o 10 tava no... Eu falei, mas o que é isso aqui, gente? O que é isso? Não, e aí, detalhe, você volta, não fez nada do que tava lá, Nada. mas tá todo mundo feliz, tá Rindo. tudo bem, rindo, as crianças... Como podem rir no caos? Não, e ainda, quando eu chego em casa, a menina começa a chorar. Ela só chora quando você chega. Mentira, para com isso que ela tava chorando até agora, gente. Eu vim trazer paz. Não é. É muito... O que acontece? Sempre é sobre nós, Carol, nunca E é sobre o outro. E falam que rotina traz felicidade, harmonia. Pois é. Não dá, né? Mas é isso, né? Eu vou levar pancada, né? Então ele fala, tá bom, pode deixar, eu vou fazer. Já sei que não vai fazer. Não vai. Deixa pra lá, vou administrar isso da melhor maneira possível, né? Pois é. E agora com a Esther, a gente tá com mais... levando mais a sério os processos, assim, né? Minha filha, de 7 anos, né? Sofreu um ataque cardíaco supraventricular. Um dia eu acordei. E aí, geralmente, quando eu acordo, faço minha meditação, todo o meu processo. Não abro, enquanto eu não abrir a porta, ninguém bate na porta. Esse é o acordo da... Esse é o acordo da pessoa. Não quero. Se eu tivesse um bebê, ok. Mas não tem bebê, por favor. Se estiver pegando fogo na casa, ok. Se não, espera eu sair. Aí, tô vendo que a Esther não acordou, não tô ouvindo movimento de nada. Geralmente ela põe a mesa, ela come, ela é aquela que branca de neve, sabe? Acorda já cantando, passarinho, abre a janela e tal. E daqui a pouco eu fui lá na cama, tô vendo que ela tá deitada, mãe, tô passando mal, não sei o quê. Eu peguei, olhei, febre. E aí falei, não, peraí, dorme mais um pouquinho. Aí voltei de novo, daqui a pouco eu vi que o corpo dela... Falei, gente, será que ela tá tendo um ataque epilético? Parecia. O coração batia tão forte, Pri, Nossa. que o corpo dela se movimentava na batida do coração. Aí eu peguei minha filha desesperada, né? Falei, correr pro hospital. Porque, né? Criança com febre, 8 anos, eu sou mãe há uma década e meia, eu não vou levar uma criança com febre pro hospital. Então eu vou administrando, vou dar lá um paracetamol, mas vou olhar o que é, vou olhar a garganta e tal. Mas ali não dava, né? O normal de um batimento cardíaco de uma criança que está deitada, dormindo, é o quê? 90? 85, 90? Hoje eu sei, né? Antes eu nem passava isso na minha cabeça. Quando nós chegamos no hospital, o coração dela batia 280. Meu Deus. 280, o batimento cardíaco. E ali mesmo na mesa... Quase 3 vezes o normal. o normal. Aí ali na mesa mesmo de atendimento, na sala de pré-atendimento, chamaram o médico, chamaram o cardio, daqui a pouco
foi vindo um monte de médicos, daqui a pouco vinha gente, não tinha tempo de me tirar da sala. E você sem entender. E dando medicamento, e aí deram 3 doses de drogas fortíssimas. A primeira, a segunda, e trouxeram um carrinho para desfibrilar. Porque toda vez que aplicava a droga, eu via E eu olhando aquele movimento. Sabe quando você fica. Nem sabe, nem Sabe compreende. quando eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui? Eu olhava no painel, né? E aí o coração dela fazia. Aí eu falava. Parou o coração? Será que parou? Não tinha pra quem perguntar. Todo mundo correndo em volta de mim. Parou o coração dela. Isso aconteceu 3 vezes. Meu Deus. O coração dela parou. É o que eles chamam de reprogramar o coração. E eu naquela sala, e eu olhando o movimento, e eu em choque, e eu não tava entendendo. Porque minha filha, no dia anterior, tava saudável jogando futebol. E, do nada, o coração dela deu um chute, né? E aí, isso foi... Nossa, foi tão complicado. Nós passamos 8 dias no hospital. 17 dias de febre. Ininterruptas. E entendemos qual era o quadro dela. E o quadro dela é hoje cirúrgico, né? Ela tem que passar por uma cirurgia. O que hoje, pra mim, já não é mais tão desesperador quanto a notícia inicial, porque, de fato, utilizar os medicamentos contínuos, pra mim, é o maior desafio hoje. Porque, de primeiro impacto, você vê uma criança superativa, uma criança que se comunica, que ri. Você vê a Esther, é uma palhaça. Ela ri. Muito parecida comigo, né? Tipo, comunica, fala com todo mundo. E do nada, uma criança que só dorme, que só quer deitar, que só quer... Não quer comer, não quer nada, né? Então, isso mexeu muito comigo. No auge de uma transição, né? Então, eu tinha saído da TV para viver do meu negócio e nós íamos fazer uma viagem, né? E aí, os processos da viagem não estavam dando certo e tal. Nessa altura, pra gente já tá nessa viagem. E aí as coisas não funcionaram, eu não estava entendendo por quê, mas vivendo e construindo meu negócio e fazendo porque onde tivesse internet, eu ia trabalhar. E é isso. E vivi aquele momento, a gente passou esses dias no hospital, conhecemos pessoas, entendemos os processos. Hoje a Esther, ela precisa de um especialista que é um eletrofisiocardiologista pediátrico. Tem poucos no Brasil. A nossa... Por Deus, né? A gente está próximo aqui de São Paulo, da capital. Então, ali no INCOR, que é o Hospital do Coração, que é onde provavelmente ela vai receber essa cirurgia. Até lá, ela vai fazendo procedimentos, vai fazendo eletro, vai tomando os medicamentos, né? Então, horário marcado. Agora, ela tem o próprio relógio para medição do coração, que tem que estar... Pelo menos aquele primeiro início ali tinha que estar sendo monitorado para entender se os medicamentos funcionavam. A primeira dose de medicamento, ela tomava 2. O primeiro medicamento acabou com a tireoide dela. Aí teve que tirar. Então, assim, vivemos momentos extremamente desafiadores. Então, eu tinha acabado de me casar, né? Então, menos de um ano depois, aconteceu isso com a Esther. Então, foi, assim, um grande desafio, mas eu entendi por que é que eu tinha no meu coração de abrir o meu negócio e estar na internet. Porque hoje, se minha filha, né, aconteceu isso antes de ontem, me ligaram da escola. Carol, ela dormiu aqui na recepção, não sei, ela tá cansada, dormiu e tal. Então, a gente nunca sabe se o coração deu um pico, acelerou, né? Porque aí o relógio dela tá no meu celular. Tá aqui, ó, vinculado ao celular da mãe. Aí eu vou olhar no celular para ver o aplicativo. Deixa eu ver o que aconteceu com o coração, né? Aí acelerou demais e precisa dormir. Aí, do nada ela apaga, né? Ela dorme, assim, onde ela estiver. Então, e eu pude ir lá buscar ela. Quando é que eu poderia fazer isso se eu não trabalhasse na internet? Quando é que eu poderia ter essa possibilidade, né? Quando é que eu poderia ter dinheiro, Pri, para bancar tudo isso aqui? Né? Uma cirurgia como essa, se eu não consigo pela INCOR, eu tenho que bancar. Né? O ambiente onde eu vivo hoje, né, com o que eu trabalho hoje, me dá essa possibilidade. Essa liberdade, né? De viver aquilo que eu, quando criança, pensei, eu quero poder. Olha a visão lá da infância. Eu quero poder entregar para minhas filhas o que elas precisam. Né? Em todos os aspectos, financeiro, de presença, né? E ter dinheiro é ter a possibilidade de
domínio sobre o tempo, de você ter um tempo para estar mais com a família, né? Tem uma amiga minha que ela é consultora financeira pessoal e ela fez uma palestra num evento que eu fiz, o PMVC, e ela disse algo que me marcou demais sobre dinheiro, sabe? Ela falou assim, dinheiro serve para 3 coisas. 1 é para a sua segurança e da sua família. 2 é para realizar sonhos. E 3 para ajudar pessoas. É isso. Se você não está usando o teu recurso financeiro para fazer essas 3 coisas, você não sabe o que é ter prosperidade na tua vida. Prosperidade. Prosperidade. Inclusive, tem uma frase que eu uso muito em todos os meus programas, e estava até na minha bio. Toda mulher tem o poder de gerar um ambiente próspero. Ponto. Se você ainda não gerou esse ambiente próspero, é porque você não vive o ideal, o original, aquilo que você deveria viver enquanto mulher aqui, né? A gente vive num mundo meio bagunçado de inversão de valores e faz com que muitas vezes a mulher ela assuma papéis que não são dela. Sim. Faz com que ela ignore quem ela é e quem ela deveria ser e aquilo que ela deve exercer, né? Movimentos, estruturas que sufocam o feminino, quem de fato o feminino é. O que é isso, né? É o gerar, né? O produzir, né? Então a gente está no produzir totalmente fora da raiz da palavra. Porque produzir, o que é produzir? Dentro do nosso contexto. Veio do industrial, né? Então veio ali da Revolução Industrial, produzir, eu pegar essa peça, colocar aqui, encaixar aqui, estou produzindo. Só que a palavra produzir, ela não vem do industrial, ela vem da agricultura. Produzir é gerar, é colocar, adubar o solo, regar a terra, vir a semente, esperar crescer e pegar o fruto. Colher. Essa é a ideia de produzir. A gente está usando produzir para extrair, arrancar, tirar de você. Então, você trabalha até você não ter mente, não ter mais cabeça. Não ter saúde, não ter mais emocional, não ter mais sua família, não ter mais seu marido. Acabou. Não ter mais... Você não tem mais nada. Né? Porque para você está utilizando o conceito de produzir de uma forma totalmente equivocada. Né? Então, produzir é gerar. Então, se você ainda não gerou frutos de ampliar a sua informação, sua comunicação, seu conteúdo, não importa. Ampliar, multiplicar, ramificar, né? Tirar do pé. Né? Você não tem uma coisa que você pode tirar do pé. Cara, olha, tudo isso aqui que eu fiz aqui, ó, minha árvore aqui, ó. Esse ano eu comecei a fazer um trabalho bem específico para mulheres, né? E eu criei uma mentoria que se chama Mulheres em Ação. E foi justamente sobre isso, sabe, Carol? Eu sempre tive resultados na parte empresarial, na parte corporativa, meu casamento ia bem, obrigado, as minhas metas, os meus sonhos. Mas a maternidade, ela me mudou demais. E muitas vezes, nos meus treinamentos, as mulheres, mas eu não dou conta, é o filho, é o marido. Eu falei, para de ser mimizenta, vai lá e faz, e arregaça e tal, e tal. Vamos! E aí, Chicote. cara, quando eu virei mãe, eu digo que nasceu uma outra Priscila, sabe? Sei. Quantas vezes eu estava com a minha filha, mas eu sentia a culpa de não estar trabalhando. Isso aí. Quantas vezes eu estava trabalhando, eu sentia a culpa de não estar com a minha filha. E aquilo começou, sabe, dar uma bagunçada na minha mente. E aí eu pensei, cara, se eu que tenho uma cacetada de formações, de experiência, passo por isso, e quem não tem? Quedeira. E o que eu venho construindo muito nessa mentoria é a questão do bem-estar. Que muitas vezes nós queremos o equilíbrio, mas a gente quer equilibrado com 100% em tudo, né? Isso. Isso é uma utopia. Então, permitir errar, permitir dizer não, permitir dizer, ei, não tô bem, ó, hoje não dá, hoje, cara, e tá tudo bem, né? E trazer essa questão, tá tudo bem. Por quê? Se você está bem com você, que é o bem-estar, e que é o bem que as pessoas mais vão buscar daqui em diante, é o bem-estar, não é dinheiro, gente, é consequência, é resultado. Porque tem muita gente que tá com a conta cheia de dinheiro, mas não tem bem-estar, não tem paz, não tem prosperidade dentro da família, não tem união, não tem amor. E é sobre isso. E eu venho percebendo todo um movimento que Deus vem tocando muito no coração de pessoas com propósito, assim como tocou no meu coração, tocou no seu, de mulheres que ajudam mulheres. De mulheres que transbordam na vida de mulheres, sabe? E é sobre isso, acho que
que tá nascendo esse movimento de, ei, eu não sou sua concorrente, você não é minha concorrente, mas o que a gente pode fazer juntas? Sim. Como a gente impacta alguém que tá ouvindo esse podcast agora e alguém que tá ouvindo fala assim, cara, ei, dá pra fazer? É possível fazer? Claro. Né? Então, é esse movimento. Carol, fala um pouquinho para as mulheres que estão vindo, para os homens também que estão Sim. ouvindo, né? Como que eles podem aí conhecer um pouco mais do seu trabalho, o que você vem oferecendo aí para essas pessoas, para realmente dar esse apoio, esse suporte, né? De viver uma vida plena. Lá na minha bio tá assim, eu transformo suas ideias em faturamento. Legal. Na verdade, é uma chamada, né, superficial dentro do que a gente chama de promessa, né? Porque as ideias são sonhos, né? Aquilo que você sonhou, aquilo que você um dia desejou, mas é aquilo que você não consegue colocar em prática, porque esse é um ambiente que você não domina. Qual é o jogo desse ambiente em que eu preciso estar na frente, em que eu sou a apresentadora, eu sou a protagonista, eu sou tudo isso, além de construir o meu negócio. Então, essas mulheres, elas já sabem construir os seus negócios fora da internet. Ela sabe, ela tem lá o salão dela, ela tem a empresa dela, ela tem... Né, a dentista, a advogada, ela né? consegue gerir todo esse esquema. E aí, quando chega no digital, ela não sabe o que fazer. Porque ela pensa, oh, meu Deus, alguma coisa, eu vou ter que aprender tudo de novo, do zero, né? Eu vou zerar a minha vida, né? Ela ignora tudo que ela sabe e não consegue transformar tudo isso em resultado. Então, hoje eu ajudo essa mulher a ter mais segurança emocional e transformar as suas ideias em resultado. Eu sou muito boa em sistematizar, né? Estruturar. Eu sempre brinco assim, cara, é impossível você me dar uma ideia e eu não transformar isso no infoproduto. Transforma no... Fala aí, o que você faz? Peraí, então, que nós vamos fazer o seguinte, a entrega vai ser assim, a escada de valor vai ser assim, né? Então, eu auxilio essas mulheres. Dentro do plano que eu tenho para essa mulher, vai desde... Vamos trabalhar a mentalidade, sua mentalidade do que é ter sucesso. Vamos trabalhar sua rotina, seus hábitos, né? Que é um padrão para que você consiga se desenvolver. É o Hábitos Poderosos, que é um desafio que eu tenho. Na sequência, que a gente... Beleza, mentalidade, ok, vamos fazer o negócio acontecer. Agora, Carol, eu preciso saber como é que eu sou boa, né? A gente tá cheio de mulheres que já faturam, mas não sabe o que é bom em fazer. Como que você chegou nesse resultado? Não sei. Não sei como é que eu fiz esse bolo aqui, mas só fui jogando, né? Só fui jogando. Então, o Jornada da Carreira Emocional, ele vai te dar uma ideia, uma noção, uma estrutura, não só noção, mas uma estrutura básica para que você consiga entender quais são suas forças, suas potências e trazer essa digital para o seu negócio. Por quê? O que a gente produz aqui, a massa produz. Todo mundo faz isso que você faz aí. Qualquer idiota faz um podcast. Todo mundo faz isso que você faz. Mas o que é que te torna única? É a autenticidade, é a digital que você consegue transferir e passar para a sua comunicação. A gente teve a Tamara Drummond, que fala do brand vocal, e ela fala que a nossa voz também, ela é única. Tudo. Única. Imagina, né? Todos os tons, né? Tudo aquilo que ela alcança, né? A potência, a estrutura. Ou seja, se você sabe projetar a sua voz, a sua fala, tá tudo bem. Mas enquanto você não comprar essa ideia e entender quem de fato você não faz nada, né? Eu digo que por trás de um grande negócio tem uma grande visão, uma grande percepção. Então, você precisa primeiro regular isso aqui. Aí você tira o seu teto de faturamento. Basicamente isso, né? Porque a gente vive cheio de limites emocionais que fazem com que você sempre fature isso por mês. Faz com que você nunca se desenvolva na internet. Não consigo fazer live. Acabou, não consigo fazer live. Não vou fazer, não consigo gravar um vídeo, não consigo. Pronto, acabou. Então, de fato, é isso. Né? Em consequência, é isso que é. Você realmente não consegue, ponto. Sim. É o Jornada da Carreira Emocional e o Academia de Especialistas do Digital. São especialistas, eu já sei o que eu quero, eu já sei a minha força, eu tenho segurança, eu tenho mentalidade. Carol, eu quero só o meu produto e a minha marca em 12 semanas. É isso. E, por fim, a mentoria Prospera, que aí o jogo é outro. É jogo de negócios, é entender estruturas, é entender processos, é entender escala de valor, jornada do cliente. Né? Então, a gente vai trazer esse cliente através do storytelling, porque para você construir algo aqui no digital é através de narrativas, storytelling. Então, montar essas narrativas. Qual é a narrativa do meu produto? Né? Que se conecta com a minha história e que vai trazer essa pessoa, a narrativa do meu
da minha persona, né? Que eu tiro ela do fundo do poço, coloco ela no topo da montanha. É assim que você vende. Tira ela do fundo do poço, joga no topo da montanha. O que é isso? Nada mais é do que o arco narrativo da promessa que vai entregar esse produto para essa pessoa. Então, eu vou montar essa estrutura junto com essa empresária, entender o que ela tem no físico, entender qual é o braço escalável para o digital. É a Mentoria Prospera. Né? No dia 12 de dezembro, não sei quando vai cair, às vezes já acabou, né? A sua chance, chorou, é isso aí. Mas a gente é vai só deixar o no meu link Instagram. aqui. A gente vai deixar os Vai lá links no Instagram, aqui. né? E tudo isso está dentro da Psique Business. Tá. Psique Business é a minha empresa, né? Para que você consiga construir negócios sem deixar de lado essa saúde mental e ter mais segurança, empoderamento, fazer o negócio acontecer, viver seu propósito da melhor maneira possível É isso aí. aqui na internet. E superando os desafios, né, cara? Porque nem certeza. tudo são rosas, tem uns espinhos no meio, mas tá isso, tudo bem, tá tudo certo. E isso é o que nos fortalece, que nos faz ter resiliência para ser quem nós somos. Eu sempre falo de honrar a nossa história, né? E quanto mais a gente honra a nossa história, mais forte nós ficamos ao longo do processo, né? Muito bom, Carol. Muito bom ter você aqui comigo hoje. Obrigada pela tua participação. Vamos lá agradecer aos nossos apoiadores aqui do nosso podcast. Quero agradecer a Academia Brasil Postos, que é o maior portal de ensino do Brasil e quem dirá da América Latina. Estamos aí já pleiteando América Latina, no segmento de postos e lojas de conveniência. Então, educação de primeira aí para sua loja, para o seu posto de combustível. Quero agradecer a revista A Empreendedora, que é a maior revista de empoderamento feminino do mundo, na qual eu sou embaixadora, tenho orgulho de ser embaixadora da revista A Empreendedora. E quero agradecer também a produtora Artes Filmes, que aqui estamos, Carol, fazendo essa transmissão com muita qualidade para os nossos telespectadores. E a você, meu querido, minha querida, que está ouvindo aqui, muito obrigada pela tua audiência. Então, nós temos um encontro marcado todas as segundas-feiras. Curte aqui, comenta, compartilha esse podcast, essa história inspiradora da Carol. Compartilha, vamos divulgar o máximo. E para você encontrar a Carol, como que tá seu Insta, Carol? Carol Félix Oficial. Carol Félix Oficial. O link também está aqui na descrição. Vai lá, curte, fala, Carol, te ouvindo falar, Pri, quero saber mais da jornada, quero saber mais disso. E bora lá, bora fazer acontecer. Carol, já quero te fazer um convite aqui. Vai lá, ao vivo, que aí não tem como falar, não. Você Eu sou topa, dessas. você topa fazer uma mega aula para minha turma da mentoria Mulheres em Ação? Vamos fazer, ué. Bora potencializar essas mulheres. Nossa, sentar todo mundo no formigueiro, como eu falo para minhas meninas. Olha, eu vou juntar Mulheres em Ação, Mulheres Águia, são as minhas mentorias. Vou trazer Carol para falar, porque são mulheres, assim, que estão num processo de descoberta. E eu acho que esse ponto que você vai trazer, cara, agora vamos se posicionar na internet. Bora lá. Entendeu? Eu acho que isso vai fazer muito sentido. Mostrar por que viemos. Porque viemos, né? Muito bom. E tem presente, Carol, tem presente. Venha, Joyce, traga aqui. Que isso? Tem Obrigada, aqui. querida. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui. Tem presente. Abra, quem tem... Eu amo, chique. Eu já tava aqui cobiçando. Deus, me perdoa, Senhor, cobicei. Que delícia! Carol, então amo. tem toda uma simbologia por trás aí da nossa Obrigada. caneca. E eu sempre falo que nessa bancada sentam pessoas incríveis, com histórias incríveis, que tanto me inspira como inspira a minha audiência. E que você se lembre todos os dias que você é uma dessas pessoas. Obrigada. E que no dia que talvez não tiver com tanta motivação, tanta energia, que você tome aí seu chá, seu café, seu suco, sua água. E fala, cara, eu sou foda. É isso. Se não tinha passado lá. É isso aí. Respeita a minha história, gente. É Tô isso no aí. Fala Pri. Obrigada, gente. Um Obrigada. beijo pra vocês. Até mais. Beijo, tchau. Tchau, tchau.